Denúncia real dessa avó. Engravidei de 2 homens no mesmo mês. Eu não sabia quem era o pai. Em uma pequena cidade do interior, onde as fofocas voam mais rápido que o vento, Lúcia, uma avó de 60 anos, se viu no centro de um escândalo que parecia saído de um filme. Ela, até então conhecida por seu saboroso pão caseiro e seu amor incondicional pelos netos, agora era protagonista de um drama que abalava os pilares da pacata cidade. 2 homens, 2 corações e um segredo que poderia mudar tudo. As noites em claro começaram quando Lúcia percebeu que estava grávida. Mas o que deveria ser um momento de alegria virou pesadelo quando se deu conta de que havia se envolvido com 2 homens em um curto espaço de tempo. Primeiro, teve um encontro inesperado com Miguel, seu primeiro amor, que havia voltado à cidade após anos. E então, lá estava Carlos, o bom moço da vizinhança que sempre a olhou com carinho. O problema, o amor confundido de Lúcia, a levou a um dilema angustiante. Quem era o pai das crianças que ela não sabia se queria? Enquanto se perguntava se deveria contar a verdade ou manter tudo em segredo. A pressão aumentava. A fofoca já havia começado a circular. Os olhares de desaprovação dos vizinhos cortavam como facas. Em seu peito, uma mistura de vergonha e medo crescia. O nó na garganta se tornava sempre mais apertado. Lúcia tentava compreender se deveria proteger seus filhos e netos ou ser honesta, mesmo que isso pudesse despedaçar suas vidas. Miguel, com seu charme e aquele olhar profundo, era um misto de passado e presente. Mas a verdade sobre ele também era nebulosa. Uma doença grave, um segredo oculto e uma sombra do que poderia ser um amor resgatado. Quais seriam suas intenções? E novamente, ele era o verdadeiro pai? A paixão dela não era apenas física. Era uma redoma de memórias e sentimentos que a faziam questionar se ele ainda era o homem que ela se lembrava. Carlos, por outro lado, era estável, um pilar de confiança em dias nublados. Seus abraços a confortavam, mas seria ele a verdadeira escolha? Enquanto ponderava, o mundo ao seu redor parecia se agitar. Murmúrios aumentavam e o desespero começava a se instalar. Até seus filhos já notavam algo diferente. O que ela diria a eles? E quando as crianças chegassem, como explicaria tudo aquilo? Os dias passaram como um turbilhão. Em meio a encontros furtivos e longas noites sem dormir, Lúcia decidiu que precisava investigar mais. Com olhar atento, ela notou gestos, detalhes e olhares que poderiam desvendar a verdade escondida. O peso dos segredos de Miguel e Carlos a oprimia, mas a ideia de ser mãe novamente lhe dava uma fagulha de esperança. O que faria com as 2 vidas que agora dependiam dela? A dúvida a consumia. A revelação de Miguel poderia mudar tudo, e sua vida poderia estar prestes a desmoronar, ao mesmo tempo em que tinha a chance de se reconstruir. Como tomaria sua decisão? E afinal, quem seria o pai? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito. Com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Os dias passaram como um furacão. O coração de Lúcia pulsava acelerado. As incertezas a consumiam. Mas um dia ela decidiu que precisava de clareza. Ela precisava fazer uma escolha, um caminho a seguir. Enquanto isso, os rumores na cidade tornavam-se cada vez mais intensos. Gravidez! Ela franziu a testa, o coração batendo mais forte. O que há de errado, Miguel? A ansiedade crescia dentro dela. Ele respirou fundo e, antes que pudesse responder, Carlos surgiu do outro lado da rua. Com expressão preocupada, ele caminhou rápido até onde estavam. Miguel, você não deveria estar aqui, disse Carlos, a voz tensa. Você não sabe o que está acontecendo. Lúcia olhou entre os dois, confusa e temerosa. O que está acontecendo? Os dois homens trocaram olhares nervosos. A tensão no ar era palpável, quase insuportável. Então, com a voz trêmula, Miguel revelou o que mudaria tudo. Há algo que você precisa saber. Não somos apenas amantes. Nós somos irmãos. O mundo de... Lúcia desabou. Não, isso não poderia ser verdade. Um nó na garganta a impediu de falar. Carlos pegou a mão de Miguel, apertando-a como se buscasse coragem. Eu também só soube há poucas semanas. E eu não sabia que você estava com a Lúcia. Eu não sabia de nada. Cada palavra soava como uma bomba explodindo em sua mente. Mas como isso é possível? Lúcia questionou. Hoje a sensação de terror foi substituída pela necessidade de respostas. Miguel começou a explicar, sua voz angustiada. Nossos pais, eles esconderam a verdade. Eu sou o filho do pai e Carlos é o filho da mãe. Em algum momento, eles se separaram e, bem, isso foi esquecido. Até agora. O silêncio tomou conta e o peso da revelação os envolveu como uma densa neblina. As palavras ecoavam na mente de Lúcia enquanto tentava processar o que aquilo significava. Ela não só estava esperando um filho sem saber quem era o pai, mas também descobrindo que os dois homens que a amavam eram meio-irmãos. O que isso significava para seus sentimentos? E para os netos que poderiam vir a ser primos ou irmãos? A pressão social aumentava a cada dia, mas agora tudo tinha tomado um rumo completamente diferente. As vozes na vizinhança, as olhadas de desaprovação, tudo parecia um pequeno detalhe comparado ao turbilhão dentro dela. Miguel e Carlos eram os dois pilares em sua vida. Nesta fase complicada, mas agora, como ficariam as coisas? As emoções fervilhavam. O medo de perder o afeto deles misturava-se à necessidade de protegê-los e protegê-la. Caso a verdade fosse revelada, como a cidade reagiria? O que Lúcia diria para os filhos? A cabeça girava,
As visões de felicidade e dor se entrelaçavam. Então, no meio da confusão de sentimentos, um grito ecoou pela rua. Socorro! Alguém ajude! Lúcia virou o rosto e, a poucos metros, uma figura caída no chão. Era uma mulher, com sangue manchando suas roupas e um olhar de desespero. A vida, com todas suas complexidades, interrompida em um instante. Ela mal percebeu quando Miguel e Carlos correram para ajudar. Tudo o que sabia era que seu destino havia mudado novamente. Agora, com uma nova vida pulsando dentro de si, o passado, os segredos e os laços familiares se tornavam ainda mais angustiantes. O que mais viria à tona? E a mulher caída, o que significaria naquele momento cheio de tensão? A verdade estava prestes a ser descoberta, e Lúcia estava no meio de um furacão. O grito de socorro ecoou, e Lúcia sentiu o coração disparar. A mulher no chão parecia gravemente ferida, o sangue manchando a calçada de sua casa. Miguel e Carlos correram para ajudar, mas ela ficou paralisada, presa entre a necessidade de fazer algo e a confusão dentro de si. O que está acontecendo? Ela pensou, o pânico invadindo sua mente. Enquanto os homens tentavam ajudar a mulher, Lúcia se aproximou cautelosamente. Era uma mulher mais jovem, talvez na faixa dos 30 anos, com os olhos arregalados e a respiração curta. Por favor, ajudem-me, a mulher sussurrou, sua voz fraca, quase coberta pelo som distante de uma sirene. O serviço de emergência não era algo que a pequena cidade estava acostumada a ouvir. Todos olhavam com olhos curiosos, murmurando, mas ninguém se atrevia a se aproximar. O pesadelo estava apenas começando. Então, algo começou a acontecer. A mulher, mesmo desfalecida no chão, tentou levantar a mão e, com um gesto quase imperceptível, jogou um pequeno objeto na direção de Lúcia. Ela não viu direito o que era, até que uma luz brilhou em sua direção. Era um pequeno colar, com um pingente que parecia um emblema familiar, um que Lúcia conhecia bem. Era o símbolo da antiga família dos pais de Miguel e Carlos, que ela havia visto em fotos. Passos pesados atrás dela se aproximaram. A pressão aumentava e a mulher apenas olhava para Lúcia, como se estivesse tentando lhe passar uma mensagem urgente. Você precisa saber a verdade. Foi tudo o que Lúcia conseguiu ouvir antes que o desmaio tomasse conta da jovem. Miguel e Carlos se viraram, alarmados. O que foi isso, Lúcia? Carlos perguntou com a voz trêmula. A tensão nas suas feições era palpável. Mas ela só conseguia olhar para o colar, enquanto lembranças de histórias de infância afloravam em sua mente. Um segredo da família que havia sido guardado sob 7 chaves. Então, enquanto tudo isso ocorria, o celular de Miguel começou a tocar. Ele o puxou do bolso, a tela iluminava seu rosto. Era uma mensagem. Ele leu, os olhos arregalados, corando ao mesmo tempo. O que você está esperando? A verdade está mais próxima do que imagina. A mensagem não era assinada, mas Miguel imediatamente olhou para Lúcia, uma mistura de raiva e medo. Você não sabe, mas... Mas o que, Miguel? Lúcia estava perdida, angustiada. Os indícios não fechavam, e o colar em sua mão parecia um convite para explorar algo que poderia mudar tudo.
E em um movimento inesperado, a mulher se levantou abruptamente. Todo o sangue de Lúcia gelou. Vocês não têm ideia! A jovem gritou, sua voz agora forte e clara. A verdade que tanto buscam é muito maior do que imaginam. Há mais famílias envolvidas, segredos trancados que podem destruir tudo. E eu sou uma parte disso. O círculo de incerteza se fechou. Lúcia olhou entre Miguel e Carlos, seus rostos se transformando de surpresa para um espanto absoluto. O que a mulher queria dizer? Que ligação ela tinha com eles? Antes que qualquer um pudesse responder, o sol se pôs, deixando a cidade mergulhada em sombras. A mulher cambaleou para a frente, segurando o colar e com um olhar determinado, quase desafiador. Se você quer saber o que realmente está acontecendo, vai precisar encarar a verdade. Toda a verdade. Lúcia sentiu um aperto no peito. O que mais poderia acontecer? Como ela, uma simples avó, se viu no meio de um turbilhão que incluía segredos de família, traições e revelações que podiam despedaçar tudo. A noite nefasta mal havia começado e a tensão estava longe de acabar. Os olhares do entorno se voltaram para a cena. E no meio disso tudo, quem estava prestes a descobrir que a linha entre o passado e presente, amor e dor, era muito mais turva do que ela jamais imaginou. O silêncio pairou pesadamente sobre todos ali. As palavras da mulher ecoavam em sua mente. Você não tem ideia. O coração de Lúcia estava acelerado e ela mal conseguia respirar. Miguel e Carlos, perplexos, se entreolhavam, ainda tentando processar a revelação explosiva. Lúcia não sabia se devia avançar ou recuar. Mas quem é você? O que você quer dizer com isso? A voz dela tremia enquanto a mulher se levantava novamente, desta vez com uma energia surpreendente. Lúcia sentia a adrenalina percorrer seu corpo. Vocês precisam entender, não é só uma questão de gravidez ou de quem é o pai, é muito mais profundo. O olhar da mulher estava fixo em Lúcia, como se ela contendo as chaves de um mistério ancestral. Então, inconcebível, algo inesperado ocorreu. Um carro emparelhado ao lado da estrada, um veículo escuro e imponente. Um homem saiu dele apressadamente. Ele parecia agitado, seu olhar percorria a cena, de Miguel, de Carlos, e então focou na mulher. Fernanda! Ele gritou. As palavras ecoaram e Lúcia sentiu um calafrio percorrer a espinha. Você não veio cumprir o que lhe prometi. O homem se aproximou. Suas feições eram familiares. E enquanto ele se aproximava, a verdade caiu como um raio sobre Lúcia. Era o ex-marido dela, Paulo. Ecos do passado voltaram com força total. Um turbilhão de emoções a assolou. Era impossível, ele não podia estar ali. Os olhos de Paulo se fixaram em Lúcia, e havia tal dor neles que pareciam atravessar a distância. O que está acontecendo aqui? Ele olhou para a mulher, Fernanda, e o que Lúcia sentia se intensificou. Tinha a sensação de que tudo havia sido orquestrado, que cada peça desse quebra-cabeça finalmente se alinhava. Paulo, você não deveria estar aqui, Lúcia gritou. A tensão subindo a níveis insuportáveis. E Paulo, sem responder,
avançou em direção a Fernanda, ignorando os outros ao seu redor. Ele precisa saber a verdade agora. Ninguém está a salvo aqui. Fernanda gritava com uma urgência que fazia o coração de Lúcia disparar. Cada palavra dela era como um eco de suas próprias dúvidas quanto ao que de fato sabia sobre sua família. Mãe, você está falando de segredos? Que segredos? A voz desesperada de Carlos interrompeu o caos. Ele olhou para Lúcia, fazendo-a sentir um nó na garganta. O que ela escondia de seus filhos? O que realmente sabia sobre a dinâmica entre Paulo, Miguel e Carlos? Lúcia mal conseguiu digerir. Conta logo, o que você sabe? Fernanda? A pressão estava se intensificando. O que mais estava sendo escondido? O carrossel de incertezas e segredos começou a girar fora de controle. E ela sabia que logo toda a verdade viria à tona e exposta sob a luz do dia. No auge da tensão, o velho celular de Miguel vibrou novamente em seu bolso. O brilho sem aviso o fez hesitar por um momento. O que mais você sabe, Fernanda? Ele perguntou, quase sem ar. Eu sou filha também. A revelação abalou a todos como um golpe físico. Lúcia sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. Sou filha do pai, e vocês, Miguel e Carlos, têm mais um irmão. E seus pais não eram quem vocês pensavam. A verdade está aqui. Na palma da sua mão, Fernanda clama, levantando o colar de Lúcia. Mas essa não é a única verdade. A vida de todos vocês depende disso. E precisa ser revelada antes que seja tarde demais. Lúcia ficou paralisada. Sua visão embaçou. Como tudo isso se unia em um só momento? Havia tantas emoções, tanta dor e traição. A comunidade que antes parecia apenas um cenário, agora era o fundo de um drama muito mais profundo do que ela havia imaginado. O passado, o presente e o futuro estavam se entrelaçando de uma forma que desafiava sua compreensão. E agora, o que era uma simples gravidez se tornara um emaranhado de relações e segredos. A revelação de Fernanda deixava um furo profundo na estabilidade emocional de Lúcia. O que faria agora? O que mais poderia ser revelado? Enquanto a tensão pairava no ar, o único pensamento, claro em sua mente, era que a verdade ainda estava à espreita, e a noite estava apenas começando a revelar suas sombras. Lúcia estava paralisada. As palavras de Fernanda ecoavam em sua mente, confundindo-se com as emoções de medo e raiva. Miguel e Carlos trocavam olhares perplexos, enquanto os murmúrios da multidão aumentavam. A tensão estava quase insuportável. Lúcia sentia que seu coração poderia explodir. O que você quer dizer com isso, Fernanda? O que mais está oculto? Fernanda estava visivelmente agitada. Vocês não entendem. Tudo está interligado. Meus pais, os seus, há acordos, segredos que vão além do que vocês imaginam. E eu só vim aqui porque minha vida está em jogo. Precisamos trabalhar juntos. Nesse momento, Paulo, o ex-marido de Lúcia, enrijeceu a expressão. Trabalhar juntos? E por que você nunca falou de mim, Fernanda? As palavras dele cortaram o ar. O clima pesou ainda mais. Lúcia estava atordoada. Sua mente girava. Como essas pessoas se entrelaçavam de um jeito tão confuso? Fernanda, então, olhou profundamente nos olhos de Lúcia. Lúcia, você precisa ver isso. Ela se virou e puxou algo do bolso, um pequeno pendrive. O que está aqui
pode mudar tudo, as gravações. As mensagens são provas do que seus pais esconderam. Um calafrio percorreu a espinha de Lúcia. Provas? Do que você está falando? O ar parecia rarefeito. Como você sabe de tudo isso? Por que não disse antes? Mas antes que Fernanda pudesse responder, a jovem tombou para a frente. Um grito interrompeu a conversa. Cuidado! Miguel empurrou Lúcia para o lado, enquanto alguém se precipitou pela rua. Um carro em alta velocidade. O veículo derrapou, escorregando e atingindo a esquina com um estrondo ensurdecedor. O momento parecia se arrastar. Os gritos de pânico se espalharam, e os olhares de terror se voltaram para o carro despedaçado, que parou a poucos metros. Uma fumaça subindo. Os três se aproximaram cautelosamente, o medo ainda pulsando no peito de Lúcia. Aquela direção! O carro! Lúcia exclamou. O que ela via a seguir deixou seu sangue gelado. Do carro, um homem saiu cambaleando. O olhar dele estava cheio de fúria e desespero. Por que vocês estão aqui? Vocês não deviam estar aqui! Ele parecia reconhecer Fernanda, e a confusão tomou conta novamente. Rafael, o que você fez? Fernanda gritou, um misto de terror e incredulidade em sua voz. Lúcia estava no chão, absorvendo a cena, a angústia se instalando. Rafael, com feições contorcidas, estreitou o olhar. Você não entende! Eles não podem saber! Não ainda! O grito dele ecoou e a multidão se afastou, como se sentisse um perigo iminente. Fernanda conectou os pontos. Rafael, o que você sabe sobre os nossos pais? Seus segredos? Você sabia que eles estavam prestes a fazer isso? As palavras cortaram o coração de Lúcia como uma lâmina. O peso da verdade estava prestes a ser revelado. Mas em um piscar de olhos, Rafael fez um movimento brusco e algo brilhou em sua mão. Uma arma. A multidão parou, em choque. Lúcia prendeu a respiração enquanto as emoções ferviam. Eu não quero machucar ninguém, mas a verdade não pode ser divulgada agora. A adrenalina tomou conta do momento. Lúcia não sabia se corria ou ficava. Miguel e Carlos se colocaram na frente dela, protegendo-a instintivamente. O rosto de Fernanda ficou pálido. Você está louco! Não queremos problemas, só queremos saber a verdade. As palavras dela foram como um grito desesperado por sanidade em meio ao caos. Mas Rafael hesitou. Seu olhar revelou incerteza. Antes que qualquer coisa acontecesse, um disparo ecoou. O tempo parecia parar. Lúcia olhou para a origem do som e viu Fernanda desmoronando. O colar que a mulher segurava caiu no chão. E tudo girou em câmera lenta. Não, não, não! Lúcia gritou, o desespero tomando conta dela. A multidão gritou e correu em pânico, mas Lúcia permaneceu ali. Você tinha que ser a chave, Fernanda. O olhar de Rafael estava vazio. Ele olhou para Lúcia. Eu não queria, mas era para proteger a família. A vida ao redor se perdeu em gritos e confusão. Lúcia tropeçou para frente. O calor da situação estava prestes a queimá-la. O que essa tragédia representava? O que mais estava escondido nas sombras? Todos os segredos estavam prestes a vir à tona, e agora o tempo estava correndo contra eles. Mas o que mais Rafael e Fernanda guardavam? A verdade poderia ser mais mortal do que pensavam. O que aconteceria a seguir? O coração de Lúcia pulsava furiosamente
enquanto começava a entender que a verdadeira batalha estava apenas começando. Lúcia estava paralisada. As palavras de Fernanda ecoavam em sua mente, confundindo-se com as emoções de medo e raiva. Miguel e Carlos trocavam olhares perplexos, enquanto os murmúrios da multidão aumentavam. A tensão estava quase insuportável. Lúcia sentia que seu coração poderia explodir. O que você quer dizer com isso, Fernanda? O que mais está oculto? Fernanda estava visivelmente agitada. Vocês não entendem. Tudo está interligado. Meus pais, os seus. Há acordos, segredos que vão além do que vocês imaginam. E eu só vim aqui porque minha vida está em jogo. Precisamos trabalhar juntos. Nesse momento, Paulo, o ex-marido de Lúcia, enrijeceu a expressão. Trabalhar juntos? E por que você nunca falou de mim, Fernanda? As palavras dele cortaram o ar. O clima pesou ainda mais. Lúcia estava atordoada. Sua mente girava. Como essas pessoas se entrelaçavam de um jeito tão confuso? Fernanda, então, olhou profundamente nos olhos de Lúcia. Lúcia, você precisa ver isso. Ela se virou e puxou algo do bolso. Um pequeno pendrive. O que está aqui pode mudar tudo. As gravações, as mensagens, são provas de o que seus pais esconderam. Um calafrio percorreu a espinha de Lúcia. Provas? Do que você está falando? O ar parecia rarefeito. Como você sabe de tudo isso? Por que não disse antes? Mas antes que Fernanda pudesse responder, a jovem tombou para a frente. Um grito interrompeu a conversa. Cuidado! Miguel empurrou Lúcia para o lado enquanto alguém se precipitou pela rua. Um carro em alta velocidade. O veículo derrapou, escorregando e atingindo a esquina com um estrondo ensurdecedor. O momento parecia se arrastar. Os gritos de pânico se espalharam, e os olhares de terror se voltaram para o carro despedaçado, que parou a poucos metros, com a fumaça subindo. Os três se aproximaram cautelosamente, o medo ainda pulsando no peito de Lúcia. Aquela direção, o carro. O que ela via a seguir deixou seu sangue gelado. Do carro, um homem saiu cambaleando. O olhar dele estava cheio de fúria e desespero. Por que vocês estão aqui? Vocês não deviam estar aqui. Ele parecia reconhecer Fernanda, e a confusão tomou conta novamente. Rafael, o que você fez? Fernanda gritou. Um misto de terror e incredulidade em sua voz. Lúcia estava no chão, absorvendo a cena, a angústia se instalando. Rafael, com feições contorcidas, estreitou o olhar. Você não entende. Eles não podem saber. Não ainda. O grito dele ecoou, e a multidão se afastou, como se sentisse um perigo iminente. Fernanda conectou os pontos. Rafael, o que você sabe sobre os nossos pais? Seus segredos? Você sabia que eles estavam prestes a fazer isso? As palavras cortaram o coração de Lúcia como uma lâmina. O peso da verdade estava prestes a ser revelado. Mas em um piscar de olhos, Rafael fez um movimento brusco e algo brilhou em sua mão. Uma arma. A multidão parou, em choque. Lúcia prendeu a respiração enquanto as emoções ferviam. Eu não quero machucar ninguém, mas a verdade não pode ser divulgada agora. A adrenalina tomou conta do momento. Lúcia não sabia se corria ou ficava. Miguel e Carlos se colocaram na frente dela, protegendo-a instintivamente. O rosto de Fernanda ficou pálido. Você tá louco? Não queremos problemas, só queremos saber a verdade.
As palavras dela foram como um grito desesperado por sanidade em meio ao caos. Mas Rafael hesitou. Seu olhar revelou incerteza. Antes que qualquer coisa acontecesse, um disparo ecoou. O tempo parecia parar. Lúcia olhou para a origem do som e viu Fernanda desmoronando. O colar que a mulher segurava caiu no chão e tudo girou em câmera lenta. Não, não, não! Lúcia gritou, o desespero tomando conta dela. A multidão gritou e correu em pânico, mas Lúcia permaneceu ali. Você tinha que ser a chave, Fernanda. O olhar de Rafael estava vazio. Ele olhou para Lúcia. Eu não queria, mas era para proteger a família. A vida ao redor se perdeu em gritos e confusão. Lúcia tropeçou para a frente. O calor da situação estava prestes a queimá-la. O que essa tragédia representava? O que mais estava escondido nas sombras? Todos os segredos estavam prestes a vir à tona. E agora o tempo estava correndo contra eles. Mas o que mais Rafael e Fernanda guardavam? A verdade poderia ser mais mortal do que pensavam. O que aconteceria a seguir? O coração de Lúcia pulsava furiosamente. Enquanto começava a entender que a verdadeira batalha estava apenas começando. E então, enquanto todos se afastavam, alguém gritou: "Ela tem um segundo colar!" E Lúcia virou-se, na esperança desesperada. Mas o que testemunhara a deixou paralisada. O colar que caiu sobre a calçada tinha o mesmo emblema do que está no seu próprio pescoço. A conexão era mais profunda do que imaginava. Seria possível? Um grito ecoou na mente dela. E se Fernanda fosse minha filha? A verdade estava mais perto do que pensava, e o mundo de Lúcia estava prestes a desmoronar, de uma forma que ela jamais poderia prever. Que segredos mais ela teria que enfrentar? Lúcia estava paralisada. As palavras de Fernanda ecoavam em sua mente, confundindo-se com as emoções de medo e raiva. A multidão ao redor parecia esperar por algo, um milagre ou uma catástrofe. Miguel e Carlos trocavam olhares perplexos, como se tentassem se lembrar de algo que fazia um sentido, mas que agora estava de cabeça para baixo. O tempo parecia parar enquanto todos processavam o que estava acontecendo. A mulher caída, Fernanda, depois do disparo, lutava para respirar, a vida escorrendo lentamente de suas mãos. Lúcia sentia que o mundo caía ao seu redor. "Não!" ela gritou, enquanto se agachava, o coração batendo descontroladamente. Quando Lúcia se agachou, percebeu o colar no chão. O emblema cintilava, como se chamasse por ela. "O que você queria me contar?" As palavras mal deixaram seus lábios. Mas então, algo ainda mais chocante aconteceu. Um homem emergiu da multidão, empurrando todos para o lado. Era Paulo, o ex-marido de Lúcia, que ela não via há anos. Ele parecia mais velho, desgastado, mas seus olhos tinham uma intensidade que não notara. "Lúcia tem que ir agora", ele gritou, enquanto se aproximava, as mãos tremendo. "Paulo, e que você está fazendo aqui?" O desespero em sua voz fez ecoar na multidão. Lúcia sentia que a confusão estava se transformando em um pesadelo que ela não podia controlar.
Olhando para Fernanda, que estava se esvaindo em sangue, a mulher parecia ainda mais vulnerável, quase como uma criança assustada. Ela é minha filha! A afirmação de Paulo cortou como uma faca. Lúcia ficou em silêncio. O que ele havia dito? As mentiras da vida passada, segredos enterrados sob camadas de dor e traição, vieram à tona, como um vulcão prestes a entrar em erupção. Fernanda é minha filha, ele repetiu, o olhar fixo, desafiando qualquer dúvida. As palavras ecoavam em sua mente. Um manto de neblina se formou diante de seus olhos. Os murmúrios da multidão se tornaram um zumbido distante. O que você está dizendo? Lúcia mal conseguia respirar. Como você pode afirmar isso? Você nunca... Mas Paulo já estava explicando, a pressão em sua voz subindo. Meus pais, os deles, tudo foi planejado. Eles esconderam a verdade. E agora pode ser tarde demais. E com um impulso súbito, Rafael, que estava ao lado, avançou. Parada! Ninguém vai dizer mais nada. Ele parecia enlouquecido, mas havia um brilho de desespero em seus olhos que deixava Lúcia ainda mais confusa. O pânico subiu. Por que ele queria calar a verdade? Murmúrios começaram a ecoar entre as pessoas. Alguém gritou: "Socorro! Chame a emergência!" E tudo parecia desmoronar, como peças de dominó indo ao chão. Mas então, com um movimento rápido, Rafael apontou para Fernanda e gritou: "Ela não é só sua filha, Paulo. É a minha também." Lúcia sentiu tudo desmoronar. As verdades que começavam a surgir pareciam cada vez mais insuportáveis. O que estava acontecendo? Como é possível? Lúcia conseguiu murmurar. O choque a deixava sem voz. A atmosfera ao redor mudava. As pessoas atrás começavam a sussurrar, algumas já chamando a polícia. O choque coletivo da multidão parecia pulsar, tornando a cena ainda mais tensa. A vida de Lúcia, que até então parecia um emaranhado de confusões, agora era um quebra-cabeça desenfreável. Quais segredos mais estavam por vir? E qual era a verdadeira história daquelas vidas entrelaçadas, carregadas de dor e revelações? Ela sentiu um nó na garganta e as lágrimas escorregarem. As vidas deles não mudariam para sempre com aquela única verdade? E agora, com o colar cintilando nos pés, como tudo isso iria terminar? Enquanto o pânico crescia, Lúcia entendeu que a verdadeira batalha estava apenas começando e ela seria forçada a olhar para o abismo que sempre esteve à sua frente. Lúcia estava paralisada. As palavras de Fernanda reverberavam em sua mente. A multidão ao redor agora tinha rostos confusos, um misto de medo e perplexidade. Miguel e Carlos estavam em choque, regularizando suas emoções, enquanto Rafael, com a arma em punho, olhava para Fernanda, depois para Paulo. O ar estava carregado de tensão. Cada respiração era pesada. Você não pode estar falando sério. Lúcia finalmente conseguiu responder, quebrando o silêncio tenso. As palavras de Paulo martelavam em sua cabeça, criando abismos de incerteza. Como assim? Fernanda é sua filha e a minha também. O mundo parecia girar. Mas então, como se tudo fosse parte de um plano maligno, ela percebeu o movimento. Dando um passo para trás, Lúcia sentiu que alguém a empurrava. O olhar de Rafael estava agora mais neurótico e, com um gesto brusco, ele virou a arma,
mirando na multidão. Cale-se! Ninguém se aproxime! A adrenalina correu nas veias de todos. O grito ecoou através da rua, transformando o pânico em uma onda incontida. E foi nesse momento, na explosão de reclamações e sussurros, que tudo se tornou um turbilhão. A mulher, Fernanda, começou a convulsionar, um misto de dor e súplica em seus olhos. A verdade, preciso contá-la. Lúcia sentiu uma agonia crescente. Era como se tudo tivesse perdido o controle. Rafael parecia hesitante. Você não pode falar, não agora! Ele estava claramente em conflito. Lúcia queria entender, precisava. E então, em meio ao caos, um carro apareceu. Com velocidade, ele derrapou e parou estrepitosamente. Uma força bruta de metal e pneu. Lúcia não conseguia desviar os olhos. Do veículo, uma figura saiu. Era um homem alto, de cabelos desgrenhados e olhar sério. Ele olhou direto para Rafael e gritou: Você não deveria estar aqui. O plano não pode falhar. A urgência nas palavras fez o coração de Lúcia disparar. Quem era aquele homem? E que plano era esse? Saia da frente! Rafael gritou e já estava perdendo o controle. Lúcia, instintivamente, deu um passo à frente. Espere, Rafael. O que você está escondendo? O ruído da multidão se tornava um eco distante, como se tudo estivesse vagando em câmera lenta. Mas antes que alguém pudesse intervir, o homem do carro tirou algo do bolso. Um pequeno dispositivo. Não era uma arma, mas tinha um contorno familiar. Para! O grito foi ensurdecedor. Lúcia olhou a tempo de ver luzes piscando e ouviu o estalo tenso. Era um detonador. O pânico tomou conta mais uma vez. Todos corram! Coração de Lúcia disparou. A multidão começou a se dispersar, mas ela não conseguia se mover. As palavras do homem ecoavam em sua mente. Cada sílaba, um eco do horror que se estava prestes a desvendar. Você não sabe o que está em jogo, Lúcia, o homem falou, a voz carregada de desespero. A vida de todos vocês depende disso. A adrenalina subiu como uma chama acesa. Lúcia olhou para Fernanda, que agora estava quase imóvel, e para Paulo, que estava em pé, paralisado. O caos, as verdades ocultas, tudo começava a fazer sentido de uma forma aterrorizante. Precisamos fugir, Lúcia! Miguel gritou, puxando-a pela mão. Mas enquanto corriam, uma explosão cortou o ar. O carro do homem detonou em uma explosão de chamas e fumaça, ofuscando a visão de todos. Lúcia parou, sem saber se o que estava acontecendo era real. A dor, o terror, tudo se fundia naquele instante. Depois que a fumaça começou a se dissipar, um grito cortou o ar e Lúcia ficou paralisada ao perceber que o homem caíra, atingido. A cena se transformou em um pesadelo sem fim. Todas as promessas de respostas, de verdades, agora estavam em risco. E no meio daquele turbilhão, uma nova revelação começou a se formar na mente de Lúcia. Afinal, quantas vidas foram destruídas por segredos? E o que isso significava para cada um deles? O mundo pareceu se fechar novamente. Agora, além do medo da explosão, havia uma nova verdade que estava prestes a surgir.
A situação era um labirinto de ilusões e realidades. O coração pulsava como se estivesse num campo de batalha. Enquanto seus passos os levavam adiante, interrogativos borbulhavam. Quem realmente eram? Como esse plano, tão destrutivo, estava conectado a cada um deles? Lúcia sentia que precisava saber, pois, independentemente do que viria a seguir, tudo estava prestes a mudar de uma forma irreversível. Lúcia estava paralisada. As palavras de Fernanda reverberavam em sua mente, e a intensidade da cena ao redor parecia sufocante. A multidão, ainda em choque, murmura em um misto de incredulidade e medo. E no meio de todo aquele tumulto, uma sensação de destino pairava no ar. Era como se a tensão não fosse ali apenas por causa da explosão, mas também porque segredos há muito enterrados estavam prestes a emergir. Enquanto Rafael hesitava, a arma ainda em sua mão, Lúcia se virou para Paulo, seu ex-marido. As perguntas borbulhavam em sua mente. É verdade? Fernanda é realmente sua filha? Mas como? O desespero se espalhava como um incêndio na palha. E então, algo absolutamente chocante aconteceu. A multidão se afastou um pouco, já acostumada com o pânico, e Lúcia viu um rosto familiar no fundo. Muito familiar. Era sua irmã, Renata, que ela não via há anos. Renata estava magra, parecendo desesperada. Mas o que mais a chocou foi o que vinha atrás dela. Uma mulher alta, com cabelos desgrenhados e uma expressão de quem tinha visto o inferno. A mulher se aproximou e Lúcia congelou ao ouvir as palavras que saíram dos lábios dela. Só quero que você saiba, Lúcia. Eu sou a mãe de Fernanda. O mundo de Lúcia desabou sob seus pés. Como assim? A mulher antes estranha agora tinha um rosto conhecido. Mas como poderia ser? O quê? Você é! Isso não faz sentido! O nó na garganta de Lúcia estava prestes a romper em lágrimas. Renata olhou para Lúcia, cheia de preocupação. Por favor, irmã, escute. A arma de Rafael balançava em suas mãos, e ele estava perdido em um labirinto de emoções. Não, não pode ser. Essa é a minha filha. Ele parecia completamente fora de si. E a confusão dominou sua expressão. Ela é minha também. A revelação de Renata cortou o ar. Lúcia não conseguia entender. Isso não era apenas uma questão de um laço familiar, mas de vidas inteiras entrelaçadas em um desastre familiar, em que cada um deles tinha um papel. A mulher que aparecera do nada, agora era parte de uma história tão antiga quanto a vida de Lúcia, cheia de pequenas mentiras e grandes segredos. Mas você nunca me contou, Lúcia gritava. Vocês todos estavam me escondendo isso. Eu sou mãe de Fernanda e não sabia. Renata deu um passo para frente. Precisamos unir as peças. Não é apenas sobre nós, mas sobre o que está por vir, a verdade que está prestes a ser revelada. O que nossos pais fizeram, as alianças e os segredos. Enquanto Renata falava, a luz de uma sirene soou ao longe, crescendo mais intensa. Lúcia sentia que sua cabeça girava e o calor da adrenalina a fazia estremecer. Miguel e Carlos, ainda atordoados, tentavam entender o que estava acontecendo. Mas olhares entre os irmãos mostravam que eles sabiam que em algum lugar a verdade os aguardava. E se tudo isso for uma armadilha? Rafael gritou, o desespero tomando conta dele a cada palavra.
O que mais está escondido? Que segredos estão por trás disso? E foi aí que, no calor daquele momento, o celular de Lúcia vibrou novamente. A tela iluminou seu rosto e as letras brancas destacaram-se em meio à escuridão. Era uma mensagem simples, mas que tinha um impacto devastador. Você vai se arrepender de abrir essa porta. Não confie em ninguém. As palavras a paralisaram. Como alguém sabia o que acontecia ali? Lúcia olhou ao redor, seus olhos encontrando o olhar de Fernanda, que ainda lutava para manter a consciência. O que estava acontecendo se transformava em um pesadelo vivo. Como poderiam enfrentar tudo isso? A sirene se aproximava, e agora a verdade estava prestes a ser arrasadora. O que mais existia por trás das mentiras? Qual seria a próxima peça de um quebra-cabeça que parecia impossível de resolver? Lúcia sentiu o coração disparar, enquanto o mundo ao seu redor se tornava um emaranhado de incertezas, e tudo o que conhecia estava prestes a mudar para sempre. A revelação de que sua irmã estava ligada à filha de seu ex-marido transformou todo o cenário, e cada segundo que passava parecia esticar até o limite. O que mais a esperava? Lúcia estava em estado de choque. O peso da verdade estava prestes a esmagá-la. O colar de Fernanda reluzia no chão, um símbolo de tudo que estava em jogo. A multidão, agora sob o olhar atento da polícia, que finalmente chegava, murmura em ansiosa expectativa. Vocês não podem fazer isso! Rafael gritou, a arma ainda em punho, mas suas mãos tremiam. A adrenalina o consumia. As sirenes cortavam o ar com um som ensurdecedor, misturando-se ao pânico que rapidamente se espalhava entre os presentes. Não quero machucar ninguém, mas não posso deixar essa verdade sair. Todos precisamos saber. Lúcia respondeu, sua voz mais firme que nunca. Ela olhou para Paulo, que estava pálido ao lado dela, ainda tentando processar a revelação. Por que você nunca falou nada, Paulo? As lágrimas escorriam pelo rosto dela, quentes e pesadas. Isso tudo poderia ter sido diferente. Eu tentei, Lúcia, mas nossos pais, eles nos separaram, nos esconderam a verdade para que nunca soubéssemos. Ele estava à beira do desespero. As palavras pesadas pairavam no ar, enquanto a multidão se movia, não sabendo se avançava ou se recuava. Nesse momento, Fernanda, com um último suspiro, olhou para Lúcia e disse: Mãe. A palavra escapou de seus lábios, como um sussurro, e naquele instante tudo ficou claro. Fernanda era dela, de verdade. Não um rótulo qualquer, mas a conexão que só uma mãe conhece. A tensão aumentou. A arma de Rafael balançou em suas mãos. Eu não posso perder isso. Eu não vou deixar que você leve minha filha. Ele ameaçou. Lúcia viu que ele estava desesperado, mas ela também estava lutando para proteger a sua família. Os policiais entraram em cena, intimidantes e decididos. Parem agora! Largue a arma! Um dos oficiais gritou. Seu tom autoritário cortou o ar tenso. Rafael hesitou, os olhos se voltando para Lúcia, em busca de uma resposta. Rafael, pense bem, se você atirar, não vai resolver nada. Você pode acabar com a vida de todos aqui.
A voz de Lúcia soou mais forte, como um apelo com uma mistura de medo e esperança. Os olhos de Rafael encheram-se de lágrimas. Mas e se essa for a única maneira de proteger minha filha? O conflito interno estava estampado em seu rosto. Mas Lúcia sabia que ele estava preso a um ciclo de dor e medo que precisaria quebrar. Não é. A verdade é libertadora, Lúcia insistiu, avançando um passo. Fernanda precisa de você. Nós precisamos de um recomeço. Você não está sozinho. Rafael ficou paralisado. As sirenes ressoavam mais perto. Lúcia sentia que o tempo estava se esgotando. Juntos, podemos enfrentar isso. Vamos contar a verdade e construir uma nova história. Fazer tudo diferente. Algo parecia mudar no olhar de Rafael. A luta interna o consumia, mas as palavras de Lúcia eram um raio de esperança. Ele olhou para Fernanda, agora desfalecida, e sua expressão se suavizou. Com um movimento hesitante, ele abaixou a arma. Sim, sim, ele murmurou, a voz quase abafada. Eu não quero mais fugir. As palavras deixaram sua boca e, ao se libertar do peso daquela decisão, o alívio tomou conta do ambiente. Os policiais avançaram, colocando as mãos dele nas algemas, mas Lúcia viu o olhar de compreensão entre eles. A verdade tinha começado a fluir, e com ela a chance de um novo começo. Não havia como voltar atrás, mas cada um deles tinha a oportunidade de escrever um novo capítulo. O tumulto da cena começou a esfriar. Lúcia respirou fundo, olhando para Fernanda, que finalmente fechou os olhos, entregue aos cuidados dos paramédicos. Nós estaremos aqui, eu prometo. E com isso a conexão foi renovada, não por laços de sangue, mas pelo amor e pela verdade. Com a multidão se dispersando aos poucos, Lúcia se virou para Paulo e Renata. O caminho a seguir agora estava mais claro. Apesar de toda a dor e desconfiança, eles tinham a chance de reconstruir. E assim, com o coração cheio de emoções confusas e esperanças renovadas, Lúcia fez uma promessa silenciosa de que não deixaria a história deles se repetir. Todos mereciam uma segunda chance. E você, leitor, que acompanhou essa jornada até aqui, também faz parte dessa história. Não deixe de se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a manter nosso conteúdo vivo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos ouvir a sua voz. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade incrível. Vamos juntos!